Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou tentar explicar de uma forma bem simples o que é o método de ordenação Bubble Sort, que no velho e bom português significa ordenação bolha. Mas afinal, o que é um método de ordenação? Bem, nós podemos dizer, a grosso modo, que é um algoritmo específico que tem a função de ordenar uma lista de dados. Ou seja, é um algoritmo capaz de colocar em ordem, seja ela crescente ou decrescente, uma determinada lista de dados. Para ilustrar, veja que aqui à esquerda nós temos uma lista em ordem aleatória. E para que eu coloque essa lista em ordem, seja ela crescente ou decrescente, eu preciso de um algoritmo de ordenação, que vai nos dar como resultado uma lista ordenada. Então, não tem segredo. O objetivo de um algoritmo de ordenação é colocar uma lista em ordem. Simples assim. Eu vou explicar e também demonstrar uma aplicação prática do algoritmo Bubble Sort. Esse método é um dos mais simples de ser implementado, mas, por outro lado, é um método um tanto quanto lento e não é indicado para a ordenação de listas muito grandes. Para listas grandes, nós temos outros métodos mais eficientes, como os métodos recursivos, o Quicksort, o Merge Sort, o Rap Sort, o Shell Sort, entre outros. Mas vocês verão que o Bubble Sort, dependendo da aplicação, é bastante eficiente para a ordenação de pequenas listas de dados. Nós vamos ver isso na prática, mas só para se ter uma ideia, aqui nesse meu computador, o método Bubble, ele leva em torno de 1 segundo para ordenar uma lista de 10.000 itens. O nosso amiguinho aqui não está acreditando, mas eu garanto e vou provar na prática. Vocês verão. Bem, mas antes de botarmos a mão na massa, vamos entender como é ou como funciona o Bubble Sort. Uma curiosidade em relação ao nome desse método é que o seu comportamento lembra o deslocamento das bolhas de ar dentro de um aquário. Essas bolhas elas saem do fundo do aquário e flutuam até encontrar suas posições lá na superfície da água. É mais ou menos isso. Imagine que esses números, esses números aqui à esquerda, compõem uma lista que deve ser ordenada. O método Bubble faz com que cada item encontre a sua posição como se fosse uma bolha de ar dentro do aquário. Tá? Mais ou menos dessa forma. Veja que o deslocamento dos itens lembra o deslocamento das bolhas dentro do aquário. Agora, vamos voltar à nossa lista original, que está desordenada, e vamos estudar o princípio do algoritmo Bubble Sort. Então, vamos lá. O primeiro passo desse algoritmo é comparar o primeiro item com o segundo item da lista. Como eu estou querendo fazer uma ordenação em ordem crescente, se o primeiro item for maior que o segundo, eu tenho que promover uma troca. Então, vamos trocar o 51 pelo 12. O segundo passo é comparar os dois próximos itens da lista. Então, aqui eu vou comparar o 51 com 24. Como o 51 é maior, eu faço a troca. Terceiro passo, comparar o terceiro e o quarto itens da lista. 51 é maior que 33, então eu vou fazer uma troca. Quarto passo, comparar o quarto item com o quinto. 51 é maior que 28, então faço a troca. Quinto passo, comparo o quinto com o sexto item. Olha, 51 não é maior que 54, então eu não promovo a troca. Sexto passo, comparar o sexto com o sétimo item. Mesma coisa, 54 não é maior que 61, então não promovo a troca. E o sétimo passo, comparo o 61 com o 36. Aí sim eu preciso trocar. Veja que a sequência ainda não está totalmente ordenada. O que nós devemos fazer então? Repetir o processo.
Então vamos lá mais uma vez, né? Primeiro passo, comparar 12 com 24, não há necessidade de trocar, porque já está na ordem. Depois, 24 com 33, não há necessidade de trocar também. 33 com 28, aí sim, eu tenho que fazer a troca. Depois, 33 com 51, não precisa trocar. 51 com 54, também não. 54 com 36, preciso promover a troca. E depois, 54 com 61, não preciso trocar. Bom, e o resultado desse processo amiguinho, você tem razão. A lista ainda não está totalmente ordenada, tá? Então, o que nós devemos fazer? Isso mesmo, vamos repetir o processo, ok? Então, vamos lá mais uma vez, comparar primeiro e segundo item da lista, não precisa trocar. Segundo e terceiro, também não. Terceiro e quarto, também não. Quarto e quinto, também não. Aqui agora sim, o quinto item com o sexto item, 51 é maior que 36, então tenho que promover a troca. Ótimo. Depois o sexto item já está na ordem e o sétimo já está também na ordem. Pronto, temos aí então a nossa lista totalmente ordenada. Muito bem, depois dessa pequena abordagem sobre o princípio de funcionamento do método, vamos arregaçar as mangas e implementar esse algoritmo usando a linguagem C, tá ok? Então vamos lá, mãos à obra. Então eu vou abrir aqui o programa DevC++, que é um ambiente gratuito para desenvolvimento de programas em linguagem C. Vou acessar o menu Arquivo, Novo, Arquivo Fonte. E ele me abre um editor de texto onde nós vamos digitar o nosso algoritmo. Bom, aqui a primeira coisa a fazer é inserir uma diretiva include para incluirmos um arquivo de cabeçalho, um header file, que contém as funções para entradas e saídas de dados. Tá? Então, lembrando que o stdio é uma contração da expressão Standard Input Output, ou biblioteca padrão de entrada e saída. E nesse arquivo nós temos as funções scanf, para entrada de dados, e a função printf, que é para imprimir dados na tela. Em seguida, eu vou iniciar a estrutura main, a estrutura principal do programa, onde nós vamos, a partir dela, digitar o nosso algoritmo. Primeira coisa a fazer aqui, declaração das variáveis. Então, eu preciso declarar uma variável i, eu vou chamá-la de i, que vai ser a variável que vai fazer aquela contagem dos passos do método Bubble. E vou precisar de uma variável aux, que vai me servir para fazer a troca quando for necessária, a troca de dados dentro da lista. E uma variável que eu vou chamar de flag, que vai ser uma variável de sinalização para quando a sequência estiver totalmente ordenada, ela vai me indicar que a ordenação foi concluída. Nós vamos ver mais para frente como funciona. Vou precisar também definir ou declarar vou colocar 10 aqui, declarar uma lista, na realidade é um vetor que vai armazenar os dados da nossa lista, tá? Eu vou começar aqui os dados com 10 itens apenas, tá ok? Então vou colocar 10 aqui. E agora, de onde virão esses dados? Eu poderia recebê-los de um arquivo ou de alguma outra fonte. No caso, aqui para ser mais simples, eu vou criar um conjunto de instruções para receber esses dados da lista através do teclado. Então, para isso, eu preciso fazer uma estrutura de repetição. Eu vou utilizar a variável i para fazer isso. Eu vou colocar um for, onde o i vai começar em 0, vai ser enquanto, ele vai repetir o processo enquanto o i for menor ou igual a 10, e a cada passo ele vai ser incrementado em 1.
E aqui dentro eu vou fazer um printf, printf, para que o computador escreva na tela qual é o item, né? Então eu quero que ele escreva na tela primeiro item e o usuário consiga, né, enxergando essa informação, digitar o primeiro item, depois segundo item, até o 10º item. Beleza? Então eu vou escrever assim, ó, item percentual de, e no lugar deste percentual de, eu quero que ele coloque o número do item. Então eu coloco aqui i, mas o i ele começa em 0. Então, para dentro do vetor, o subscrito 0 vai corresponder ao primeiro item. Mas para o usuário, eu preciso escrever que é o item 1. Então, eu coloco sempre assim, ó, i mais 1. Aí o usuário vai entender que é o primeiro item. Em seguida, eu vou fazer uma instrução scanf, né, introduzir uma instrução scanf para receber um dado decimal inteiro e jogá-lo dentro do subscrito i da lista. Então, desta forma. Tá? Ó, lembrando que o printf, na realidade, a expressão, né, inglesa, print formatted, que é uma impressão formatada. Eu consigo imprimir alguma coisa na tela com um determinado formato. E o scanf é o scan, né, escaneamento, formatted também, né, scan formatted. Ele faz um escaneamento, na realidade uma varredura do teclado e detecta aquilo que o usuário digitou e resgata aquele valor para dentro da variável que eu estou informando aqui, que nesse caso é o subscrito i da lista. Então, com essa estrutura for, eu consigo criar, né, através de informações digitadas pelo usuário, criar a lista. Então, a nossa lista está pronta aqui. Agora, vamos começar a ordenação, porque o usuário vai digitar a lista em ordem aleatória. E eu quero que o programa, então, ordene através do método Bubble e mostre o resultado ordenado. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é falar que o flag é igual a 1. Ora, para que eu estou fazendo isso? É o seguinte, pessoal. Aqui eu estou usando a linguagem C padrão, né? Se eu estivesse usando o C++, o C++, por exemplo, eu poderia criar a variável flag como uma variável booleana, porque ela vai ser um sinalizador apenas. Então, ela vai receber verdadeiro ou falso. Num sistema computacional, o número 1 corresponde a verdadeiro e o número 0 corresponde a falso. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente falando que o flag é verdadeiro, ou sinalizando, né? Acionando o sinalizador. Agora, para que vai servir esse sinalizador? Ele vai me servir aqui dentro dessa estrutura while. Aqui. Então, eu vou criar uma estrutura de repetição while enquanto flag. Ora, enquanto o flag for verdadeiro, todas as instruções dentro dessa estrutura while vão se repetir, até que o flag vire falso. Tá? Então, aí é uma forma de eu iniciar uma estrutura de repetição para fazer aqueles passos do método Bubble. Então, eu vou fazer aqui agora, olha, o flag igual a 0. Então, quando ele entrar na estrutura, o flag vira 0. Então, é como se ele desligasse o sinalizador. Tá? E se o sinalizador for acionado lá dentro, ele vai repetir o processo. Então, o flag vai servir como um controle para verificar se toda a sequência já está ordenada. Se ele for 1, não está ordenado. Se ele for 0, a sequência está ordenada. Bom, agora eu vou fazer uma outra, né, estrutura de repetição, onde o i vai começar em 0. Agora, essa estrutura é para fazer aquela varredura, comparar, né, sempre de 2 em 2 itens e ir promovendo a troca. Então, eu tenho que começar o i em 0, que é o primeiro subscrito da lista. A repetição se dará enquanto o i for menor ou igual a 10 menos 1 menos 1. Ora, o que é isso? Deixa eu colocar de uma forma melhor, né? Enquanto for menor ou igual a 8. Mas não tem 10 itens na lista? Sim, nossa lista vai ter 10 itens.
Mas o loop, lembra que eu comparo sempre de 2 em 2. Quando eu chegar no nono item, eu vou comparar com o 10º. Então, eu tenho que parar no nono item. Mas dentro do vetor, o nono item corresponde ao subscrito 8, porque eu começo de 0, né, os meus valores da lista, né, os índices, de 0 a 9. Então, eu tenho que percorrer de 0 a 8 para fazer as comparações. Tá ok? Depois nós vamos substituir esse 8 por uma constante, né, ou melhor, o 10 por uma constante, aí vai ficar um pouquinho mais claro. Bom, e para cada passo, olha, eu vou colocar, somar 1, incrementar o i, né, a variável i. Bom, e aqui dentro agora eu vou verificar se, através de um if, né, se o elemento i da lista, se ele é maior que o elemento i mais 1. Assim, desta forma. Tá? Então, nessa comparação, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Ó, nessa comparação, observem que eu estou verificando se o item i da lista é maior que o item i mais 1 da lista. Tá? Então, na primeira vez o i vale 0, então eu vou comparar se o item 0 da lista é maior que o item 1 da lista, 0 mais 1. Na segunda vez eu vou comparar se o item 1 é maior que o item 2, e assim por diante, né, de acordo com aquele método, ou com aquele processo que nós vimos na parte teórica. Legal? Se isso for verdade, como eu estou fazendo uma ordenação em ordem crescente, se isso for verdade, eu preciso fazer a troca. Agora, como que eu faço a troca? Simples. Eu vou utilizar agora a variável aux para colocar o elemento i da lista. Então, eu estou salvando ou resgatando o primeiro elemento que está sendo comparado, eu estou resgatando para dentro da variável aux. Tá? Se eu tivesse uma função, como eu tenho em algumas linguagens, uma função swap, ou em alguma biblioteca, aqui eu não tenho, mas se eu tivesse uma instrução do tipo swap, de troca, eu faria a troca direta. Tá? Como aqui eu não tenho que usar esse artifício, utilizar uma variável para resgatar o valor para que eu não perca ele. Em seguida, eu faço o seguinte, ó. Eu falo que o elemento i da lista é igual ao elemento i mais 1. Ou seja, eu estou colocando o valor do elemento i mais 1, do segundo elemento que está sendo verificado, eu estou jogando no lugar do primeiro. Tá? Então, eu repassei, né, para o primeiro lugar da lista. Só que eu matei esse primeiro. Tá? Eu matei, mas eu já tinha salvo ele na variável aux. Então, é só fazer isto. Ó. Eu vou falar agora que o lista i mais 1 é igual a aux. Pronto. Com isso, eu promovi a troca, né? Quando o primeiro elemento é maior que o segundo, eu faço a troca. Então, esse conjunto, essas 3 instruções, farão justamente isso. Tá? E como eu fiz uma troca, eu vou acionar novamente o flag. Eu vou falar que o flag é verdadeiro. Tá? Pode ser que a lista, nesse momento, já esteja, né, ordenada, mas eu ainda não sei. Então, eu ligo o flag novamente para que ele possa retornar aqui dentro desse while, para que ele possa repetir o processo. Se a lista estiver totalmente ordenada, então ele não vai passar aqui por essas instruções. E com isso, o flag continua sendo 0. Aí ele sai fora. Tá? Então, observe que o while, essa estrutura while, só será abandonada quando a lista estiver totalmente ordenada. Ou seja, quando ela não mais passar por aqui. E se não passar por aqui é porque nenhum elemento anterior é maior que o próximo. Tá? Então, com isso a gente conclui, né, o nosso algoritmo. Tá aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Aqui fechou com este fechou o while e este fechou a estrutura main. Bom,
Feita a ordenação, eu preciso então mostrar o resultado. Para mostrar o resultado, é tranquilo, eu faço mais um for, onde o i começa em 0, que é o primeiro elemento da lista, enquanto ele for menor ou igual a 10, a 9, né? Eu coloquei 10 lá em cima. Eu coloquei 10, aqui não é 10, aqui é 9, tá? Então, ele vai de 0 a 9, que são os 10 elementos da lista, tá? Que corresponde aos itens de 1 a 10, mas dentro do vetor é de 0 a 9. E aqui, voltando, né? Eu tenho que incrementar, e mais. Pronto. Então, eu faço mais uma vez um loop para ele mostrar agora na tela o valor da lista, os valores, né, da lista. Então, eu uso mais uma vez o printf. Aqui eu vou colocar o número do item, percentual d, e mais um percentual d. Então, no lugar deste primeiro, deixa eu colocar uma vírgula aqui, no lugar deste primeiro percentual d, eu vou colocar o valor do i, né, que é o índice ou o elemento, né, i mais 1 aqui para ficar melhor, né? Então, quando o elemento é 0, ele vai mostrar na tela o item 1, quando o elemento for 1, o item 2, e assim por diante. E vou mostrar também, aqui é vírgula apenas, e vou mostrar também o valor, né, desse item, que é o i. Pronto. Então, com isso, eu vou mostrar na tela todos os valores já ordenados. Ficou faltando uma coisinha aqui. Eu vou aqui, pessoal, olha, colocar na frente um /n, tá? Para ele imprimir isso daí numa nova linha. Então, barra invertida n é um new line. Ele pula, antes dele imprimir, aqui no caso, ele vai pular uma linha, tá? Então, é basicamente isso. Bom, vamos gravar o programa agora. Então, eu venho aqui para salvar. Aqui é um detalhezinho importante, né, para esse caso. Eu vou gravar aqui na área de trabalho mesmo. Eu vou dar um nome de bubble. Vou colocar bolha. Bolha. E aqui, olha, eu escolho o tipo C Source Files, tá? Que nós estamos trabalhando com a linguagem C básica. Então, é só salvar. Pronto. Então, eu tenho aqui em cima, bolha.c. Agora, vamos compilar o programa. Vamos ver se ele está funcionando adequadamente. Compilando. Funcionou. Bom, nós temos aqui, pessoal, então, a tela de execução. Deixa eu colocar mais para cá, para a gente enxergar. Então, ele está pedindo, como nós vimos, né, os itens. Eu vou ter que alimentar a lista. Então, eu vou colocar na ordem totalmente desordenada os 10 itens. Eu vou colocar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Aí eu vou dar um Enter. Quando eu der o Enter aqui, ele vai ordenar essa lista e vai mostrar o resultado. Vamos ver. Muito bem. Então, observe aqui que ele ordenou. O item 1 é o 1, item 2 é o 2 e assim por diante. Fácil, né? Bom, vamos agora colocar, fazer uma outra execução, colocando alguns números aleatórios, né? Só para a gente ter uma ideia geral. Então, colocar quaisquer números aqui, 991, 3, 74, 32, 65, 12, 1000, 398, 98 e 39. Então, observe que ele colocou em ordem também. Não podia ser diferente, né? Bom, agora alguns detalhezinhos aqui, pessoal, só para a gente deixar o código um pouco mais profissional. Então, observe que eu estou definindo aqui 10 itens para uma lista, né? Uma lista que eu vou entrar pelo teclado. Eu poderia fazer, para ser mais profissional,
introduzir aqui uma diretiva define para criarmos uma variável, ou melhor, uma constante, eu vou chamar de n, e já colocar o valor 10 aqui. Tá? Então, esse n aqui vai ser o número de itens da minha lista. E aqui, quando eu declarar a lista, ao invés de colocar 10, eu coloco n. Então, vai ficar muito mais eficiente se eu precisar alterar esse valor. E aqui, olha, enquanto o i for menor ou igual a n menos 1. Tá? Ou poderia deixar simplesmente assim, ó, for menor que n. Tá? Então, esse loop aqui, para receber os dados da lista, vai começar em 0 e vai até menor que n. n é igual a 10, então vai até 9, de 0 a 9. Tá? E aqui a mesma coisa. Ó. Aqui, enquanto for menor, n, aqui tem que colocar menos 1. Tá? Enquanto ele for menor de 0 até, enquanto, né, ele vai executar enquanto for menor, o i for menor que n menos 1. Tá? Então, aquela varredura que sempre vai até o penúltimo elemento da lista. E o penúltimo elemento é o n menos 1. E aqui, e aqui a mesma coisa. Enquanto for menor que n. Ah, legal. Agora eu consigo, só mudando esse parâmetro aqui, né, o 10, eu consigo alterar o número de elementos da lista. Ah, eu quero uma lista com 20 elementos. Tá, então vamos lá. Vamos executar, vamos ver se ele vai pedir os 20 elementos. Então tá lá, item 1. Vou digitar qualquer coisa aqui, tá? Só para... Olha, não dá nem para ver. Vamos aumentar aqui, 20. Pronto, eu digitei os 20 elementos. Deixa eu pegar a barrinha aqui. Só diminuir aqui um pouquinho. Então, observe que ele solicitou os itens de 1, aqui já está na ordem, aqui, não está na ordem não. Aqui ele solicitou os itens, ó, 1, o primeiro item eu digitei 2, depois 3, depois 5. Aí depois que eu digitei o 20º item, ele colocou em ordem. Então está aqui, olha, os itens em ordem agora. Até o item 20. Vamos fechar aqui. Então, isso daqui facilita bastante. Tá? Agora, vocês podem perguntar, legal, e como fazer a ordenação em ordem inversa, ou seja, em ordem decrescente? Simples, nós vimos na parte teórica, mas aqui, olha, na programação, esse loop, ou esse não, desculpe, mais para baixo, volta, aqui, ó. Esse loop aqui, o for, onde o i começa em 0 e vai até o penúltimo item da lista, ele está aqui dentro, ele testa se o item que está sendo lido é maior que o item seguinte, né? O segundo item na sequência. Estou testando se é maior. Se eu colocar menor, né? Se eu testar como menor, ele vai ordenar em ordem decrescente, aliás, em ordem, na realidade, decrescente. Ordem crescente é quando eu testo se é maior. Ordem decrescente é quando eu testo se é menor, tá? Vamos ver se isso é verdade. Vamos diminuir o número de itens aqui. Vamos ordenar só 5. 5 itens. Então, vamos lá, mais uma vez. Colocar 5, 90, 8, 1, 76. Pronto, ordenou 90, 76, 8, 5 e 1 em ordem decrescente. Então é isso aí. Para finalizar, pessoal, deixa eu só diminuir aqui para mostrar o código, a rotina completa. Aqui. Então, olha, a partir desse flag até o fechamento dessa chave é, na realidade, o meu algoritmo de ordenação. Tá?
É claro que eu tive que preparar uma lista antes e no final eu tive que mostrar a lista ordenada, mas o algoritmo de ordenação é basicamente esse daqui, tá? Então temos aí o nosso famoso Bubble Sort. Pessoal, ficamos por aqui então. Um grande abraço e até a próxima. Até lá, pessoal.